Fala galerinha, beleza? Maravilha! Estamos aí com a quarta aula do bimestre, a última, tá? Falando ainda sobre a questão do trabalho, só que como a gente viu, questão do desemprego, definição de trabalho, diferença de trabalho e emprego, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo, no mercado de trabalho, no mundo em geral, tá? Por exemplo, as tecnologias, como que elas afetam de uma maneira bastante forte, com a empregabilidade ou a desempregabilidade de uma sociedade. Falaremos também, será que o futuro vai ter emprego, ou vai ter alguma coisa para o ser humano fazer que as máquinas não possam fazer? Então são questionamentos que a gente tem que refletir aí, tá? Inicialmente a gente fará uma revisão, então a aula de hoje, a habilidade aí, tá? É identificar as transformações no mundo do trabalho, falar sobre as mudanças do processo e na organização, na reorganização do trabalho no mundo, beleza? E o nosso objeto de conhecimento são as transformações no mundo do trabalho especificamente, beleza? Então revisamos aí rapidamente. O desemprego afeta milhões de brasileiros, principalmente na pandemia, aumentou bastante, quase 15% da população ativa está desempregada, um número absurdamente alto, tá? Lembrar, na aula passada eu mostrei para vocês que em 2010, nós estávamos com 5% da população ativa, tá? Então, isso é um problema. Outro problema que nós temos, as mulheres têm salários menores do que os dos homens e não são reconhecidas em suas habilidades, lembrando, que muitas vezes as mulheres têm mais qualificação que os homens, elas são contratadas sim, porém com salários menores. Então, isso nada mais é do que o machismo, nacional que nós sabemos. Outra coisa, os negros sofrem com a questão, da desempregabilidade de uma maneira muito pior, por preconceito e racismo também. Então, são problemas que nós falamos na aula passada, só estou dando uma relembrada aí para vocês. Outra coisa, regiões do Brasil têm salários diferentes para a mesma função. Você fala assim, pô, mas por quê? Porque o custo de vida em algumas regiões é maior, outros menores, então o salário pago para as pessoas, ele altera isso, tá? Lembrando também, que muitos lugares, em função, por exemplo, da competição que assim não tem determinado funcionário, então esses funcionários têm um salário maior, eles são, digamos, muito procurados e de certa forma eles não têm, em uma grande quantidade, então eles têm uma condição de trabalho muito boa. Além da questão do preconceito e do machismo, vimos também a relação que o Brasil tem, que é a reorganização da estrutura de trabalho. Você fala assim, as empresas estão mudando, muito, muito. Então, a minha realidade, em função da realidade de vocês, é outro planeta, tudo bem? Você fala, pô, mas por quê? Então, você fala assim, bom, as tecnologias afetam sim, a questão do emprego e do desemprego no país. Você fala como, que pode afetar? Um robô pode fazer o trabalho de inúmeras pessoas? Pode e faz, tá? Você fala assim, antigamente, tinham os que já assistiram aí aquele filme do Charlie Chaplin, uma linha de montagem, que era um monte de gente numa esteira, cada um apertando um parafuso assim, e isso empregava muita gente, Por exemplo, o Fordismo. O Fordismo nada mais é do que essa divisão social do trabalho, que nós já vimos também, e a alta especialização. O cara fazia um negócio muito rápido. A gente já vimos isso, tá? Então, você fala assim, uma máquina, uma linha de montagem automatizada, como é hoje, por exemplo, dos carros,
Não tem mais aquele monte de gente numa fábrica de carro. Antigamente tinha milhões não, desculpa, milhares de pessoas dentro de uma fábrica para produzir carros. Hoje tem um número muito menor de pessoas, né, com funções ainda específicas, mas boa parte do trabalho é automatizado, feito, né, por equipamentos eletrônicos, programas e a robótica. Um aplicativo pode tirar o trabalho de inúmeras pessoas? Sim, também. Taxista, né? Com o surgimento do Uber, você fala, mas surgiu um monte de funcionários do Uber. Tudo bem, mas as relações de trabalho são diferentes, né? Isso a gente tem que levar em conta. Você fala assim, um aplicativo, por exemplo, que pode fazer uma função, por exemplo, de pesquisa, né? Em vez de colocar pesquisadores, pessoas nas ruas, chamando as pessoas nas casas para fazer entrevista, você faz a entrevista pelo computador, pelo seu celular, tá? Então, isso está acontecendo, isso já é uma realidade totalmente próximo de nós. Um outro negócio muito presente, principalmente aqui no Brasil, né? Atendimento em empresas, né? A pessoa precisa, preciso falar com o atendimento da empresa porque não chegou a encomenda ou porque veio alguma coisa quebrada, trocada. Aí eu vou entrar em contato lá, né, pelo chat, e aí, né, você fala, eu sou, daí cria um nome lá em que posso te ajudar, né? A pessoa acha, não, estou falando com uma pessoa. Você não está falando com uma pessoa, você está falando com o que nós chamamos de social boot. Você fala, o que é um social boot? Robô social, né? Você fala assim, são robôs que têm funções, né, de se passarem por seres humanos, por atendimentos humanos. E você fala, mas dá para perceber quando é robô. Tudo bem, a boa parte, mas hoje em dia já existem, né, social boots tão perfeitos, né, que alguns com o uso de inteligência artificial já estão tomando decisões, tá? Você fala assim, é muito fácil você identificar assim a maioria dos social boots. É só fazer uma pergunta que envolva uma escolha, uma decisão ética. Aí você derruba, você descobre se é uma pessoa ou se é uma máquina. Mas, né, como eu disse, tem alguns que já estão evoluindo, né? Algumas empresas já estão desenvolvendo equipamentos que têm essa capacidade de fazer decisões e responder eticamente algumas coisas, ou responder moralmente algumas coisas, tá? Os mesmos, né, são usados aí nas redes sociais para difundir, que é o que está acontecendo bastante, né? Difundir informações falsas ou informações que de certa forma afetam a vida, né, de algumas pessoas. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Você fala assim, existem pessoas por trás disso? Existem. Estão ganhando dinheiro, estão tendo, né, seu trabalho, mas muita parte, assim, uma boa parte do que é feito está sendo feito por máquinas, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso sim. E essa transformação na empregabilidade, na virtualização, né, do desemprego estrutural, ou seja, você fala assim, o que é o desemprego estrutural? É o desemprego gerado pela própria reestruturação, reorganização da forma como a economia funciona, tá? Então, o desemprego ele é causado pelo simples fato de que mudanças acabam com algumas profissões, né? Então você fala assim, por exemplo, professor vai acabar? Tem digamos, muitos cursos superiores que não tem mais aula presencial, é tudo EAD, educação à distância, né? Então você fala assim, afetou bastante. Dá um outro exemplo, sei lá, por exemplo, home office, né, que a gente está tendo agora. Isso, de certa forma, gerou um número de desemprego muito grande, tudo bem? Então, se a gente pensar até, por exemplo, como uma empresa, né, se reorganizou para colocar as pessoas em casa, número menor de pessoas trabalhando para conseguir sobreviver, tudo bem? Então,
Ficam os exemplos aí. Você fala, beleza, então a gente vai ser substituído totalmente, né, por máquinas? Na verdade, existem algumas funções que ainda, né, são única e exclusivamente ligadas aos seres humanos, tá? Principalmente as relacionadas à criatividade, propaganda, publicidade, né? Muito disso, assim, tem que ter alguém ali que entenda o ser humano do outro lado para atingir o cara. Uma outra coisa, né? Empregos relacionados com afetividade, com contato social, né? Psicologia, serviço social, profissões ligadas à cultura. Você fala assim, uma máquina não produz cultura, ela pode reproduzir cultura, mas fazer cultura, né? Você fala, uma máquina pode, um robô pintor pode ter? Bem, você pode programar ele para ele copiar perfeitamente, por exemplo, a Mona Lisa. Beleza, isso dá, já é possível. Mas falar dar um pincel na mão do robô e falar, robô, pinta uma arte expressionista aí do, sei lá, né, do início do século XX. O robô vai falar, opa, peraí, velho, né? Tá? Ainda não dá para fazer isso, beleza? Funções, né, como cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, né? Você fala assim, o robô poderia até fazer isso, mas não teria, né, aquela afetividade, ou ele não seria capaz de resolver todos os problemas, né? Às vezes a pessoa quer conversar, né, sobre, sei lá, a vida ou sobre alguma coisa, né, e o robô não tem como falar da vida. Se, hoje eu fiquei 3 horas carregando, né, na tomada. Você fala, pô, é uma conversa de robô, tá? Bom, a tecnologia avança, né? Pode chegar ao ponto de algumas profissões que são feitas apenas por humanos desaparecerem ou serem feitas por máquinas? Pode, tá? Não vou falar que não. A inteligência artificial, né, que é uma área que é muito, digamos, que está sendo muito trabalhada e está desenvolvendo, inclusive, robôs que tomam decisões, que entendem, muitas vezes, uma situação de um ser humano e consegue tomar decisões. Você fala, tudo bem, ainda é precoce, mas isso já existe, tá? Eu não estou viajando aqui, inventando as coisas, beleza? Você fala, beleza. E o que será amanhã, então, né? Como que será? Como que ficará os nossos empregos? Será que ninguém vai trabalhar? Vai ficar todo mundo fazendo o quê, né? Então, pensando nisso, né? Alguns países, principalmente da Europa, já estão cientes, né? Que não vai ter emprego para todo mundo, mesmo que todo mundo se forme, que todo mundo estude, que todo mundo, né, se prepare, não tem vaga suficiente em função dessas mudanças estruturais na nossa sociedade. Então, você fala assim, beleza, né? Mas o nosso sistema ele vive em função do quê? Do consumo. Beleza? Capitalismo, consumo, tá? Já falamos sobre isso. Fala, beleza, né? E se a pessoa não tem trabalho, ela não tem dinheiro? Se ela não consome, eu quebro o sistema. Você fala, pô, e agora, né? Então, tem muitos governos que já estão pensando nisso, tá? E já estão pensando em estratégias de renda mínima para a sobrevivência das pessoas que não vão trabalhar, tá? A Suécia, né, tem um programa bastante desenvolvido nessa área, tá? Eles têm, inclusive, a questão do salário, do seguro-desemprego deles é ad eterno, ou seja, se você não consegue um outro emprego, enquanto você não conseguir, você está com o seu salário pago pelo, né, pelo Estado. Você fala, mas isso daí, pô, eu não ia mais trabalhar, tem um negócio para sempre, né? Mas culturalmente, né, são valores diferentes. Então, não é porque tem um determinado auxílio, né, que eu vou me aproveitar desse determinado auxílio. Tudo bem? Outra coisa, né? Alguns programas, tá? Como renda mínima, que não surgiu no Brasil, tá? Surgiu na Índia.
Também o Bolsa Família são alguns programas que apoiam, né, ajudam as pessoas a terem um consumo mínimo, mantém, digamos, de uma maneira bem precária, mas mantém a vida de boa parte da população. Então são ideias, né, que estão, digamos, amadurecendo para tentar eliminar esses problemas do desemprego. Tudo bem? Você fala, vai resolver tudo? É óbvio que não. Mas é importante que a gente tenha pelo menos noção do porquê que essas coisas acontecem e quais são as soluções, né, que o mundo está tentando desenvolver. Muitas famílias recebem o apoio atualmente, né, para enfrentar a pandemia, mas isso não é definitivo, é só por um período. Ajudou bastante, muitas pessoas, né, foram beneficiadas, estão sobrevivendo com isso, mas vai acabar e aí vai ter que repensar, né, depois da pandemia, como que vai ficar a questão do trabalho, né, o que vai ser necessário para o país fazer, investir em quais áreas, né, de formação das pessoas, de preparar pessoas para empregos que ainda não existem, ou preparar pessoas para empregos que não estão tendo funcionários preparados, qualificados. Tá? Então são várias coisas que a gente precisa repensar e pensar de uma maneira diferente, fora da caixinha, para tentar dar uma solução. A geração de vocês provavelmente, né, vai pegar uma época de mudança, né, de criação de profissões numa velocidade muito grande. Então, se você falar, qual conselho você dá? O conselho que eu dou é você buscar, né, sempre uma preparação ampla, não ficar preso, não, você não vai ser um especialista, tá? Essa ideia do especialista, ela está de certa forma acabando, né? Hoje o cara precisa ser multifuncional. A pessoa precisa saber um pouco, né, de vários, digamos, de várias informações para conseguir sobreviver no mercado de trabalho. E ele vai ser, assim, competitivo. Tudo bem? Então, isso é o que nós teríamos para falar hoje. Eu vou colocar um texto para vocês responder algumas perguntas no Classroom. Simples, tá? Mas é importante que vocês reafirmem, né, essas mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, beleza? Então, e aí, né? A pergunta que eu faço para vocês refletirem, não é para responder, mas como que você acha que vai ser na hora que você procurar emprego, né? O que você acha que você vai ter que preparar, o que você acha que você vai ter que, digamos, fazer, né? Como que vai ser esse emprego no futuro de vocês aí? Tudo bem? Então, são algumas reflexões, tá? Só para a gente finalizar essa parte do emprego e do trabalho que nós vimos no terceiro bimestre. Lembra que eu falei, né? Essa parte é a parte, digamos, de certa forma, criou a sociologia. A sociologia surgiu nessas relações de trabalho, tá? Que, de certa forma, afetam o nosso dia a dia e muito. Beleza? Um abraço. Dá like aí no meu vídeo aí para mim ficar famoso, virar youtuber. Sim, legal, né? Então, valeu. Brigadão e bom trabalho aí, galera.